Conhecer aos outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é verdadeiro poder. E com essa frase do filósofo chinês Lao Tse, que damos início ao episódio de hoje. Eu sou o Kenji. Eu sou a Larissa. E eu sou o Leandro. E esse é o Sua Carreira Podcast. Vai ser um prazer ter você aqui comigo em mais um episódio. Bom, gente, hoje o tema é bem legal, o tema super interessante, mais uma vez profundo, e tenho 2 mega convidados aqui, super estudiosos da área. Então eu queria falar um pouquinho, antes de mais nada, eu queria começar aqui contextualizando todo mundo, tá? Então eu trouxe aqui um trecho de um artigo da PUC-RS, da PUC do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: inteligência emocional é a capacidade de captar o mundo através dos estímulos, usando o nosso cérebro. Há uma metáfora da neurociência em que podemos imaginar o cérebro dividido em 2 áreas, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo seria o racional, matemático, lógico, cognitivo, analista e crítico. Já o hemisfério direito seria aquele responsável pela intuição, emoções e sentimentos, o lado da compreensão emocional do mundo. Então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre sentimentos, sensações. E eu queria agora também queria já começar esse assunto aqui perguntando para Leandro, você que já palestrou várias vezes sobre esse tema, começa falando aí sobre o assunto. Primeira coisa que a gente pensa, né, é o que é inteligência emocional, porque a gente está muito acostumado a ligar a inteligência, né, à ideia de que é a pessoa que resolve problemas, né, tem aquela visão de resolução das coisas, chega a desafios intelectuais e você resolve, e a gente olha e fala, essa é a inteligência, e por muito tempo a gente só via a inteligência como isso. Até que começou a pensar que o aspecto emocional também tinha o seu peso e também determinava muitos elementos, inclusive, para o que a gente pensa como sucesso. E aí foi lá para a década de 90 que surgiu o termo mesmo, inteligência emocional. Especialmente por causa de um autor chamado Daniel Goleman, que é um jornalista, ele escreveu durante 12 anos para o New York Times, e ele que lançou um livro chamado Inteligência Emocional, e esse livro ele pegava, né, coletava dados científicos e trazia um embasamento a respeito da importância da inteligência emocional, e ele virou um best-seller, um livro traduzido e em mais de 40 países, e foi daí que as pessoas começaram a ver e entender a importância da inteligência emocional. O quanto que você tem um quociente intelectual e uma capacidade de resoluções e até mesmo de problemas lógicos é importante, é interessante, mas o quanto que a inteligência emocional é essencial para a vida e para suas ações no dia a dia, para o seu cotidiano. Eu queria complementar aqui também que esse artigo que eu tirei, esse trecho no começo, ele vai estar aqui também nos comentários, né, para vocês acessarem. Esse artigo, ele inclusive cita o Daniel Goleman também, não tem como não citá-lo. Eu vou adicionar também aqui um link para quem quiser adquirir o livro também, não é merchan, mas quem quiser adquirir o livro também é um livro lançado em 95, já com diversas edições, aí, atualizações. É bem bacana mesmo, é um livro super profundo. Há quem diga que é um complemento de terapia, esse livro, né? Então eu acho que é super bacana, super interessante também de se aprofundar no tema, tá? E aí a gente olha e fala assim, mas como é que a gente geralmente pensa e fala, né? Eu sei como fazer um teste de QI para ver se eu tenho o meu quociente intelectual, se eu tenho um QI alto, né? Um QI na média. E como é que eu vou verificar a minha inteligência emocional? Eu tenho inteligência emocional? É um questionamento, acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente já se fez. E realmente, como é que a gente vai descobrir se a gente tem inteligência emocional? Primeira coisa, eu acho que é meio óbvio, mas precisa falar. Começa no autoconhecimento. E aí eu pergunto para vocês se conhecem? Agora eu entrego para vocês essa pergunta. O que vocês acham? Vocês se conhecem? Eu penso que tem 2 vertentes, né? Uma que é o que se refere a mim como um ser humano e o que se refere ao outro, como que eu interajo com esse ser humano. Então, assim, talvez me conhecer seja um pouco mais fácil que conhecer o outro, né? Então, é uma coisa que a gente sempre tem que buscar.
Então, pensando nessa pergunta, eu digo que sim. Na verdade, sim, porém nem tanto. É um conhecimento que a gente tem que adquirir dia após dia, porque os anos passam, as coisas acontecem, a gente vai se conhecendo. Acho que a gente nunca se conhece na totalidade, né? Cada dia a gente passa por uma situação diferente, e nessa situação diferente a gente percebe que, nossa, eu poderia estar agindo melhor, eu poderia ter uma reação mais centrada, enfim, né? O dia a dia mostra pra gente que certas coisas vão mudar, que certas coisas vão exigir novas habilidades nossas. Então, assim, me conheço, mas nem tanto. É a vida que vai me mostrando isso. Tem um ponto também que é importante, que além de a gente se conhecer, também a questão de como que as pessoas nos conhecem, né? Como que as pessoas interpretam a gente. Diversas vezes a gente acha que se conhece bem e, obviamente, a gente tá dentro da nossa cabeça, a gente tem a nossa noção de como que a gente é, mas não necessariamente é o jeito que a gente transmite para as outras pessoas, né? Então, é diferente também, né? Então, o jeito que as pessoas enxergam a gente não necessariamente é o que você pensa, como você tem de opinião, como você tem de postura. Muitas vezes, e diversas vezes, na verdade, o ambiente interage para essa pessoa, interfere na opinião dessa pessoa, ou até na opinião, né, ao redor também, pode ocasionar de uma distorção do que realmente você é, né? Então, eu acho que essa autopercepção ela é muito importante para a gente conseguir, de certa forma, transmitir melhor como a gente é e o que a gente é. Exato. Precisa ter clareza nessa autopercepção, né? Nessa autoconsciência de como a gente é, do que se a gente se conhece, né? E é muito complexo isso, porque a nossa resposta logo de cara é óbvio que eu me conheço. Eu tô aqui todo dia comigo mesmo, me conheço muito bem, né? Tivemos aí o período da pandemia que deu pra gente se conhecer tão melhor. Tem gente, inclusive, falando que eu já me conheço, eu sou chato, eu não quero ficar comigo, quero ver outras pessoas, né? Quero sair. Então, todo mundo tem essa resposta. Mas efetivamente, no dia a dia, é a hora em que a gente começa a pensar no como que a gente lida com essas dificuldades da vida, como que a gente enfrenta problemas, como que a gente se vira diante de dificuldades, como a gente reage diante de coisas que a gente não está esperando. O estresse abala a gente muito e chega ao ponto que debilita a nossa capacidade de raciocinar. À medida que a gente se conhece, a gente consegue criar mecanismos para poder lidar com situações que estão fora do nosso controle. E é isso que é uma coisa que a gente olha e fala: eu tenho autoconhecimento. Ou não, eu não tenho autoconhecimento e eu preciso trabalhar isso. E aí, uma das coisas que eu olho e falo é o seguinte: é possível a gente se conhecer sozinho? Acho que a gente vive, né? A gente vai olhando e vendo como a gente reage, como a gente percebe as coisas. Precisa do momento da gente parar, às vezes largar um pouquinho, né, o celular, largar um pouquinho a televisão e analisar como que a gente está agindo, como que a gente está reagindo às coisas. Mas é muito mais fácil e muito mais rápido se a gente conta com uma ajuda de alguém de fora, até mesmo para exercitar essa percepção. Então, se não é um terapeuta, se não é um psicólogo, se não é alguém que pode te ajudar a se conhecer, tem também coach, e aí nessa hora eu falo, não é aqueles coaches que a gente vê dando palestra, tá bom? Não é coach quântico. Eu talvez esteja acertando várias pessoas aqui que podem estar vendo isso, mas é o coach que é aquele profissional que vai te ajudar a atingir um objetivo. Pode ser pessoal, mas geralmente são objetivos profissionais. Então, um coach é alguém de fora, tentando funcionar como um espelho, tentando funcionar como alguém que mostra para você os seus comportamentos ou como você pode agir e ver se você tem condições de agir daquela forma para você chegar no seu objetivo. Então, é possível sozinho? É possível, mas com ajuda fica sempre muito mais fácil. A gente se conhecer, lógico, com uma ajuda é importante também, que não só um coaching, mas eu acho que a gente também precisa conhecer melhor os outros, colocar-se no lugar dos outros,
pra gente às vezes se descobrir também, né? Então, às vezes, e que isso é a definição de empatia, né? Então, quanto mais a gente se colocar no lugar dos outros, mais a gente sente as dores das pessoas, os sentimentos das pessoas, e a gente acaba se descobrindo também, né? Então, por diversas formas, a gente acaba reduzindo a intensidade dos problemas que a gente tem, né? Das dificuldades que a gente encara, da intensidade do que a gente passa em todos os momentos, os turbilhões de emoções, muito por também se colocar no lugar dos outros, porque às vezes você acha que o ambiente é muito hostil, ou realmente ou na verdade você tá já indo né, começando com uma disposição ali a pensar que aquilo não é legal, as pessoas não estão bem, elas não gostam de você. E eu acho que se você se colocar também no lugar dos outros, na dificuldade das pessoas, eu acho que isso pode ajudar muito também a você se encontrar também. Você tornar as coisas mais leves, né? Você ser menos ansioso, né? Ou menos explosivo também. Então eu acho que isso é muito importante também, é se colocar no lugar dos outros para você mesmo se descobrir. Inclusive, esse é um dos 5 elementos que o Daniel Goleman cita, né, no livro, que é a questão da empatia. Associado também a isso, né, a toda essa questão de se conhecer, eu acho que não só coach, não só olhar para o lado, né, das outras pessoas, mas eu acho que tentar entender o que você tem de especial, sabe? O que você pode fazer de diferente para o mundo também, partindo do princípio de que, nossa, o podcast, por exemplo, é um ótimo exemplo. É uma habilidade que você tem, algo que você faz muito bem e você está distribuindo para o mundo. É um jeito de se conhecer de uma maneira, assim, muito interessante, sabe? Isso também é importante, você olhar, o que eu posso fazer de fora do meu trabalho? Quem eu sou de fora do meu trabalho? Porque eu acho que às vezes a gente se prende muito putz, a minha profissão é essa, então eu sou isso. Não, você não é isso. Então, conhecer novas habilidades, conhecer novas atividades, também é importante nesse processo de se autoconhecer, sabe? Eu falo isso porque agora eu estou conhecendo novas atividades, estou me descobrindo como uma nova pessoa, sabe? Que eu sou capaz de fazer coisas que eu não me via fazendo antes. Então, assim, acho que isso também é bem interessante, é bem importante. Realmente faz parte do processo de autodescoberta, né? De você tentar coisas novas. E normalmente eu acho que a gente tende a ter um olhar muito crítico. Não sei como é o olhar de vocês sobre vocês mesmos, mas a gente tende a ter um olhar muito crítico, especialmente conosco. E essa é uma das coisas que ajuda a se conhecer, saber se a gente é muito crítico com a gente mesmo. Porque a pessoa tem uma barra muito alta, ela tá sempre se criticando e ela tá sempre não se perdoando pelas coisas que ela faz. E aí você tem ter aquele momento em que você olha e fala: Meu Deus, eu me julgo demais. Eu sou muito cruel comigo mesmo. Gente, é muito importante, é muito libertador quando você percebe isso, quanto que você se cobra demais, especialmente se você se compara demais com as outras pessoas. O que na vida que a gente está vivendo hoje de redes sociais é muito fácil a gente cair nessa armadilha, e é sempre uma armadilha que a gente perde. Toda vez que a gente se compara com o outro, a gente se perde. Então, são pequenas coisas que a gente vai olhando e falando: nossa, eu não me conheço o suficiente, porque eu caio nessa armadilha, eu me cobro demais, eu me julgo demais, eu deveria ter feito melhor, eu poderia ter acertado nisso, eu revivo momentos do passado em que eu falhei, e aí, nessa brincadeira, você acaba travado e não anda para frente na sua vida, e em vários outros segmentos também. Então, é um processo que vale a pena trabalhar e é o primeiro ponto-chave assim para desenvolver a inteligência emocional. É se conhecer e ver onde que a gente consegue expandir, onde que a gente pode destravar esses aspectos da vida. Se comparar com os outros, eu acho que nem sempre não, nunca, Não. nunca é bom, né? Mas a gente também tem um ponto que é um ponto importante quando a gente fala assim, se comparar com os outros nunca é bom, mas ao mesmo tempo
a gente tem que valorizar o nosso, valorizar o dos outros, saber que a gente vive em sociedade, né? Então, o ser humano é um ser coletivo, ele precisa de outras pessoas, ele precisa interagir com outras pessoas, isso é até um ponto também do que o Daniel fala. Então, é muito importante e a gente sempre vai precisar das outras pessoas. As pessoas Sim. se ajudam, elas se apoiam, elas se suportam, mas não necessariamente, não no sentido competitivo, mas sim na questão de suportar um ao outro, de apoiar e apoiar as nossas dificuldades, comemorar as alegrias, as conquistas e tudo mais, né? Eu falo um pouco também pelas redes sociais. Eu, eu, eu gosto de citar exemplos, né? Mas eu tinha uma amiga que ela se incomodava muito porque ela sempre achava que estava todo mundo viajando ou todo mundo casando e todo mundo realizando coisas incríveis e todo mundo muito feliz, né? Especialmente o Instagram. O Instagram é muito cruel com as pessoas, né? E aí você olha e fala, meu Deus. Eu não vou ter essa vida, eu não tenho essa vida. O que acontece? Que tem de errado comigo? E aí, como explicar para ela que aquelas pessoas também não têm aquela vida? Elas estão pegando um momento que parece um momento muito bacana e estão postando. Às vezes passa depois daquilo, mas você só pega aquele momento e você acha que a vida da pessoa é permeada daquilo. E aí, quando você compara com aquilo para sua vida, é a hora em que você perde. É a hora em que você percebe, que olha e fala: não, minha vida não é isso, eu não tenho uma vida feliz. E não é a realidade. Então, não se compara, é uma armadilha, você vai perder, sempre. Comparar o palco da outra pessoa com com o seu bastidor, né? Isso é muito injusto. Mas eu acho que um ponto bem interessante para você entender que comparação não é válido, principalmente nessa época, igual você falou das redes sociais, é entender que a vida é feita de fases, né? Eu acho que às vezes demora muito para gente entender isso. Eu, particularmente, fui entender só ano passado, que eu passei por uma situação complexa na minha vida pessoal, que eu entendi que eu sou uma pessoa produtiva, eu gosto de produzir, beleza. Mas tem períodos na vida que simplesmente vai ser impossível, que outras coisas vão me exigir mais, que situações vão. Por exemplo, minha vida pessoal pode me exigir mais do que o trabalho, ou o trabalho pode exigir mais que a vida pessoal, fases. E se eu for pegar e comparar com uma outra pessoa que está lá, né, postando a viagem, eu vou realmente ficar para baixo, né? Porque estou passando por uma outra situação. Então, fases da vida. Acho que é o principal ponto para a gente se autoconhecer, para a gente ter inteligência emocional, entender que às vezes sim você vai estar um pouco atrasado, né, entre aspas, mas porque é um período da sua vida, você precisa dar atenção para outras coisas, e não é todo mundo 100% produtivo, não é todo mundo 100% viajador, casando, enfim, tempos, fases, a gente também vai ter os dias felizes e é muito importante entender que a gente precisa também, né, igual a gente falou, a gente é muito crítico com a gente mesma, nesse ponto também, de quando a gente está passando por uma situação que a gente não consegue dar o nosso melhor, por exemplo, a gente se cobra, mas não, vamos olhar um pouco mais com carinho. Exato. E é muito fácil, viu, Lari? Na hora que a gente percebe, a gente já tá se julgando, se jogando para baixo, porque a gente não conseguiu fazer, porque a gente não evoluiu como esperava, porque a gente não chegou no ponto onde a gente queria, e é muito fácil cair nessa e achar que a gente não é bom, que a gente não vai chegar lá e entender que a vida é realmente de altos e baixos e que tudo passa de verdade. Não tem tristeza que não passe e não tem alegria que não passe. É um momento em que você olha e fala, ok, tô mal, vou permitir isso na minha vida e depois eu sigo adiante. A gente segue adiante. Eu acho que tem um ponto importante que você se comparar com pessoas excepcionais. A todo momento você tende a se comparar com pessoas excepcionais e essas pessoas excepcionais, na essência da palavra, elas são exceção à regra, né? Exato. Então, não significa que a gente está só na média. Significa que aquela pessoa, naquele momento, ela está tendo um momento excepcional. Isso pode chegar pra gente também. A gente pode chegar num momento que a gente vai ser essa pessoa excepcional para alguém. E mesmo que a gente ache que a gente esteja lá numa pior, numa fase ruim, ou numa carreira ruim, ou num momento ruim, com certeza você está sendo inspiração para alguém.
Porque alguém vai olhar pra você e vai se inspirar e falar assim, meu, poxa, que legal, que vida boa que ela tem, que sucesso que ela tem, sabe? Então muita gente vai olhar pra você também e vai se inspirar. Assim como a gente se inspira em outras pessoas, e porque a gente sempre quer mais, a gente sempre quer evoluir, a gente sempre quer conquistar mais, né? E a gente se transforma, né? Eu vou também aqui deixar uma reflexão, Leandro e Lara, aqui também, que é uma reflexão muito boa sobre questão de evolução. Nossa, a gente pode mudar de opiniões, isso faz parte do nosso ser, da nossa cabeça. A gente às vezes pode mudar para o mal, para o bem, mas a gente muda de opinião conforme a gente vai caminhando na nossa jornada. E uma vez eu escutei uma coisa muito potente também, que influenciou bastante na minha vida, que é assim, imagina todas as pessoas que passou por você na sua vida, né? E você não fala mais com elas. Cada uma dessas pessoas tem uma imagem de você que não existe mais. Por quê? Porque pode ser que você, na sua juventude, você tinha uma postura, uma maturidade. Você, 10 anos depois, você tem uma outra maturidade. E você, 10 anos depois, tem uma outra. E se essas pessoas, isso é natural, seus amigos, seus colegas de escola, de trabalho, eles vão entrando e saindo da sua vida. E para aquelas pessoas, aquela imagem ficou. Então aquela Lari, aquele Leandro, aquele Kenji do final do ensino médio, do começo da faculdade, com certeza já não são mais os mesmos. Já são mais maduros, já são mais profissionais, já são mais estudados, evoluídos, já são mais experientes. Então, lógico que eu não quero chamar ninguém de velho aqui, mas a vida ela transforma a gente, né? A vida ela dá conhecimento, dá experiência, dá maturidade e aí se você acaba entrando muito nessa filosofia de, pô, então eu vou ter que reverter o pensamento de todo mundo, não. Significa que essa é uma prova factível ali de que você está se transformando a todo momento. Então se você errou num ponto, não precisa se deixar abalar ali por aquele fracasso, por aquela falha, por aquele erro, porque o dia seguinte já é uma nova chance de mudar, de evoluir, de continuar, sabe? E não ficar remoendo, sabe? Deixar o passado no passado, né? E continuar a aprender com ele, levar um futuro, né? Com conhecimento, com experiência, com uma nova chance, né? Exatamente. Deixar o passado no passado. Isso, para algumas pessoas, é algo muito difícil. E, gente, se você percebe que você vive muito no passado, se você fica pensando dos tempos áureos que você viveu, ou de alguma coisa que você teve, ou que você deveria ter feito e não fez, busca ajuda. Busca ajuda, porque a gente precisa viver no presente. É muito importante que o passado fique realmente no passado e que todas aquelas coisas do passado sejam memórias para se tornar aprendizado. O mais importante é que você aprenda com isso e siga adiante. E Lari, você já chegou a encarar de alguma forma algum desses sentimentos, assim, falar assim, caramba, você dorme e acorda pensando no podia ter feito diferente, podia ter sido melhor daquele ponto. Já experimentou de alguma forma essa sensação? Com certeza, né? Eu acho que todo mundo aqui já experimentou essa sensação e, obviamente, não é nada legal, né? A gente pensar, poderia ter feito diferente. Mas eu acho que com a maturidade e com o dia a dia, a gente vai aprendendo que realmente, né? Não adianta, não vou voltar atrás. O que eu posso fazer de novo no futuro, né? A questão de aprender com os erros, né? Tanto das outras pessoas, que obviamente se eu vejo que a pessoa está cometendo um erro, eu não preciso fazer aquilo também, e com os meus próprios erros. Então, assim, evito me sofrer, me martirizar com aquilo, para poder viver um bom futuro, um bom presente, né? Porque se a gente fosse se prender ao que já aconteceu, a gente não sai do lugar. Claramente já passei por isso, e ainda passo, né? É etapas da vida, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho mais, então vi que eu estou me prendendo a alguma situação, vi que eu estou remoendo muito uma situação, uma atitude que eu tive, aí é a hora de eu parar, pensar, analisar, será que isso faz sentido? Vamos pegar o lado bom disso e transformar, vamos ver o que pode ser feito para o futuro. É muito importante também a mensagem de que quando a gente consegue dominar nossas emoções, né, a gente consegue utilizar muito elas a nosso favor, né? Então a gente fica mais empoderado, a gente fica mais corajoso, né? A gente sabe controlar o medo, porque o medo ele sempre vai
vai existir, né? Os receios eles sempre vão existir, né? As ansiedades, né? As extrapolações, né, de temperamento, elas estão aí a qualquer momento, né? Mas é muito importante a gente conseguir dominar nossas emoções e a gente comandar, né? A gente está à frente da situação para a gente ter realmente sempre essa inteligência emocional mais madura, mais forte, né? Leandro, você que já palestrou muito sobre isso, o que você vê nessas palestras em questão das maiores angústias das pessoas, das maiores dificuldades, o que foi levantado de tudo isso, o que você encontra falando sobre esse tema? Bem, a parte do autoconhecimento é o básico e é o que abre para todos os demais. Então, se a pessoa não se autoconhece, ou pelo menos ela tem aquela crença de que ela se autoconhece, ela já se engana nesse processo. E a gente tem muito isso, né? Hoje em dia, da pessoa ter uma impressão de que ela já sabe de tudo. E esse já é um começo ruim da gente pensar e olhar e falar, oh, eu já sei de tudo, eu já me conheço, eu já me entendo. É, ainda mais que assim, a inteligência emocional tem outros pilares. O autoconhecimento é o início, depois tem a automotivação e depois o autocontrole. E é aí que muita gente barra. É aí que muita gente sofre. A automotivação dá para a gente trabalhar alguns aspectos, trabalhar resiliência, etc. Mas e o autocontrole? Como é que a gente adquire autocontrole? Como é que a gente é, diante de uma situação que a gente não espera, a gente se controla, respira e age de um outro jeito fora daquele que a gente ou explodiria, ou xingaria, ou mandaria todo mundo para algum outro lugar. Então, o autocontrole é o ponto em que todo mundo, no momento em que está desenvolvendo a inteligência emocional, dá aquela travada. Perfeito. Eu acho que, em resumo de tudo, é muito importante a gente se conhecer, estudar, quem sabe uma terapia é muito importante, né? Um acompanhamento é muito importante. Não é uma coisa de que você precisa estar na pior para você fazer uma terapia, muito pelo contrário, se conhecer é importante para todo mundo e a todo momento, né? Sim. É muito importante uma ajuda profissional também. Em situações até mais extremas, eu acho que se reverte bem e ajuda bastante, alivia bastante, né, essas tensões. E, enfim, chegando ao fim aqui também desse episódio, eu acho que a gente conseguiu fazer uma reflexão muito interessante. Recomendamos aí o livro do Daniel Goleman também, porque é muito, muito bom. Para quem não está acostumado com livros desse sentido, insiste um pouquinho, porque o tema é denso, mas ele é muito bom, ele é muito valioso. Ele é quase obrigatório, assim, para dias, né, que nem hoje, que a gente está muito dentro de casa, interagindo um pouco com as pessoas, então a gente se desafia a todo momento. Então, recomendo essa leitura aí também, e todas as literaturas relacionadas a isso também são super importantes. Agradeço demais a participação da Lari e do Leandro, foi incrível esse papo aqui com vocês. Para quem chegou até o final desse episódio aqui, não esqueça de clicar lá no inscrever-se nesse canal, porque isso ajuda muito a gente aqui a saber se os temas e a iniciativa aqui tá bacana, tá agradável para todos, a gente está num caminho certo. Não esqueça de interagir aqui com a gente tem um chat nosso lá dentro do Telegram. Estamos agora abrindo cada vez mais o leque de redes sociais, a gente acabou de lançar também um TikTok, onde a gente vai lançar os cortes. Acabei de lançar também um Instagram também, que vão entrar os reels lá também, os cortes nossos aqui dos nossos vídeos. Um abraço para todos que escutaram a gente aqui e até mais.